Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, turminha, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então você vai estar acompanhando o vídeo, aquela informação, conceito, aquela tabela ou aquela questão que chamar a sua atenção, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos abordando o estudo das soluções. Solução é toda a mistura homogênea, certo? E se nós temos uma mistura, nós vamos ter pelo menos dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto é aquele que se dissolve e o solvente é aquele que promove a dissolução da substância, ok? Turminha, existem relações matemáticas entre o soluto e o solvente. E essas relações matemáticas nós chamamos de concentração. E existem diversos tipos de concentrações. Comum, molar, porcentagem de massa, certo? Também já abordamos em vídeos anteriores a diluição desse soluto. Então, você tem uma solução que pode estar inicialmente, entre aspas, muito forte, ou seja, com uma alta concentração, certo? E aí você vai promover a adição de água, solvente, e quando você adiciona o solvente, você está promovendo a diluição, com isso você vai gerar a diminuição da concentração. Você vai deixar a solução mais fraca, certo? No nosso vídeo de hoje, nós estaremos abordando um outro aspecto das soluções. É justamente a mistura de soluções com reação química. Pois é, quando falamos de química, né, normalmente a gente vai lembrar das reações. Então, existem substâncias que apresentam afinidades com outras. E essa afinidade nós vamos perceber através de uma reação química, certo? Então, nós podemos promover a mistura de soluções e essas reações promoverem, né, podem gerar uma reação química. E aí, se vai gerar uma reação química, nós devemos determinar a nova concentração, certo? Ou então, saber se após aquela mistura e após aquela reação, se o resultado é uma solução ácida ou uma solução básica, ok? Então, nós estaremos abordando a mistura de reações com reação química. Então, vamos iniciar. A mistura de soluções com reação química ocorre quando duas ou mais soluções com solutos diferentes, né? Isso é uma premissa, a gente precisa ter solutos diferentes, originam novas substâncias ao serem colocadas juntas em um recipiente, ok? Então, se eu pego um vinagre, pode ser se eu pego um ácido, pode ser o vinagre, certo? Ou então o limão, que também é um ácido. Eu entro e coloco para entrar em contato com o bicarbonato de sódio, turma, irá acontecer uma reação química. Eu vou perceber essa reação porque vai haver um borbulhamento. Show de bola, turminha? Em um laboratório ou numa indústria, a maioria das reações é realizada utilizando-se reagentes em soluções. Então, é difícil ter uma reação química onde os solutos, né, eles vão estar, na verdade, os reagentes estejam no estado sólido. Normalmente, eles vão estar dissolvidos, ou seja, soluções. Para misturar soluções em que ocorre reação, é fundamental saber equacionar, e aqui é importante você focar nesse termo, ó, equacionar a reação. Por quê?
Porque equacionando a reação, nós vamos descobrir a proporção entre os reagentes. Também nós vamos descobrir a proporção em número de mols. Porque em uma reação química, as coisas elas não acontecem de forma aleatória. Não é aleatório, certo? É tudo de forma organizada, isto é, de forma proporcional. Eu só vou descobrir essa proporcionalidade, né, após ajustar os coeficientes da reação, né, dos participantes. Os coeficientes dos participantes de uma reação indicam a proporção em número de mol dos reagentes e dos produtos, certo? Desconhecendo essa proporção, turminha, com certeza nós iremos errar no cálculo, beleza? Então, nós vamos abordar alguns exemplos, certo? Vamos trabalhar de forma bem didática, bem devagar, de forma a gente compreender, certo? Como calcular os resultados a partir de uma reação química, de uma mistura de soluções com reação química. Então, como primeiro exemplo, quando misturamos 0,5 litro, meio litro de uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de H2SO4, o ácido sulfúrico, a 0,5 litros de uma solução aquosa, 0,2 mol por litro de NaOH, quem é? O hidróxido de sódio. Ocorre uma reação em que são produzidos sal e água. Essa reação é representada pela equação. Turminha, em alguns casos, a questão ela vai nos dar, certo, a equação. Em outros, nós vamos precisar montar essa equação química. Já que ela nos forneceu, e ela já nos forneceu já balanceada. Ó, olhando a reação, eu interpreto que 1 mol, você não está percebendo nenhum número na frente do H2SO4. Então, a gente subentende que seja o número 1. 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols do NaOH, certo? Produzindo 1 mol do Na2SO4, sulfato de sódio, mais 2 mols de água, o H2O. Para determinar o caráter ácido, básico ou neutro da mistura, ou seja, o resultado final, a solução final, além de conhecermos a equação, devemos determinar e relacionar o número de mol do ácido e o da base. Esse número de mol ele vai obedecer à proporção da reação, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe um esquema como se tivéssemos as duas soluções de forma separada, beleza? Meio litro da solução 0,1 mol por litro do H2SO4, meio litro da solução 0,2 mol por litro do NaOH, Então, isoladamente. Com isso, eu quero determinar o quê? O número de mols, tanto para o ácido quanto para a base, certo? Então, o que é o número de mols? O número de mols vai ser a relação entre a molaridade, certo? A molaridade é o número de mols sobre o volume. Então, se eu quero o número de mols, então, o número de mols vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então, eu determino o número de mols para qualquer substância fazendo a multiplicação entre a molaridade e o volume. Essas duas informações eu conheço, tanto para o ácido quanto para a base, certo? Então, para o ácido, a molaridade 0,1, certo? O volume, meio litro, 0,5. Então, 0,1 vezes 0,5, resultado, 0,05 mol para o ácido. Para a base, o mesmo raciocínio. O número de mols da base vai ser o resultado da multiplicação da molaridade vezes o volume. Também conheço esses valores. Então, a molaridade para a base,
0,2. O volume para a base, 0,5. Multiplicando, turminha, 0,2 por 0,5, resultado 0,10 mol para o hidróxido de sódio, né? Assim, a priori, né, a gente percebe que o hidróxido de sódio, né, está em maior quantidade, certo? Mas vamos observar o seguinte. Novamente, eu vou escrever a equação química. Com base na equação química, eu quero agora descobrir a proporção. E a proporção é 1 do ácido para 2 da base. Então, sempre o ácido vai reagir com o dobro da base. Então, é lógico que a base vai estar em maior quantidade. Quando eu pego, certo, os resultados, né, aquele cálculo do slide anterior, eu vou ter, olha só, para o ácido 0,05 e para a base 0,10. Turminha, se eu multiplicar 5 vezes 2, 5 vezes 2 é o 10. Então, o hidróxido, né, a base, ela está na quantidade, né, é o dobro com relação ao ácido. Então, a base está seguindo a proporção da reação. Como podemos observar, os reagentes estão presentes em quantidades estequiométricas, ou seja, proporcionais. Ou seja, o número de mols, né, obedece à proporção dada pela equação balanceada. Então, se as substâncias estão em quantidades exatas, proporcionais, o que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir que a solução final ela será uma solução neutra. Por que solução neutra? Porque eu não vou ter nem resquício de ácido, porque aí seria uma solução ácida, nem resquício de base, porque então nós teríamos uma solução básica, ok? O resultado vai ser sal e água. Então, sal e água, solução neutra. Então, o resultado é uma solução neutra. Por quê? Porque os participantes, os reagentes, estão obedecendo à proporção, certo? Uma outra forma de percebermos seria assim, a quantidade de mol do hidróxido, né? Então, seria 0,10, né, de OH-, do hidróxido, OH-. E para o ácido também é 0,10, porque eu vou ter sempre o dobro de hidrogênios. Então, 2 vezes 5, 10. Então, como eu tenho quantidades iguais para o hidróxido e para o hidrogênio, isso quer dizer que a solução será neutra. O resultado será uma solução neutra, certo? Como segundo exemplo, turminha, olha só. Agora eu tenho um recipiente com 0,1 litro de uma solução 0,3 mol por litro de HCl, né? HCl, o ácido clorídrico. Um outro recipiente com 0,4 litro, certo? De NaOH, né? O NaOH, a concentração é 0,1 mol por litro. O NaOH é a nossa base. Então, eu tenho um ácido e uma base. E eu vou misturar essas duas soluções. Eu quero saber se o resultado será uma solução ácida, uma solução básica ou uma solução neutra. Então, vamos lá. Vamos calcular o número de mols, tanto para o ácido quanto para a base. Número de mols, molaridade, vezes o volume. Então, a molaridade do HCl, 0,3. E o volume em litros, 0,1. Então, 0,3 vezes 0,1, 0,03. Ok? Para a base, então, número de mols, molaridade vezes volume. Molaridade, 0,1. Volume, 0,4. Fazendo essa multiplicação, qual vai ser o meu resultado? 0,04 mol por litro, certo? Vamos agora para a reação, a equação química. Então, eu tenho uma reação de HCl
com NaOH, certo? Olhando a equação, eu percebo que a proporção é de 1 para 1. Então, 1 mol do ácido reage com 1 mol da base, certo? De acordo com os nossos resultados, nós encontramos 0,03 mol para o HCl, 0,04 para o NaOH, beleza? Como a reação é de 1 para 1, então o que acontece? Eu consigo perceber que o NaOH está em excesso, certo? Eu tenho mais hidróxido do que ácido. Então, vai reagir 0,03 do ácido com 0,03 da base. E ainda vai sobrar. Vai sobrar quanto? Né? Se eu fizer 0,04 menos 0,03, resultado 0,01. Então, vai sobrar essa quantidade, 0,01 mol, da base. Como vai sobrar base, então, após misturarmos e acontecer a reação química, ainda vai sobrar base. Então, o resultado final, a solução final, ela será básica. Por quê? Porque eu tenho base, no caso, o hidróxido de sódio, o NaOH, em excesso. Ok? Pegaram? Turminha, rapidamente vamos resolver uma questão para poder esclarecer e tirar qualquer resquício de dúvida. Calcule o volume em litros de uma solução aquosa de ácido clorídrico, cuja concentração é de 5 mol por litro, necessária para neutralizar 80 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, concentração 8 mol por litro. Ok? Aqui as alternativas, você pode até printar a tela, certo? Para depois tentar refazer aí na sua casa. Vamos à resolução. E eu montei uma resolução bem didática. Novamente, você pode, ao longo da explicação, printando a tela, certo? Para depois estudar novamente, tirando qualquer dúvida, certo? Nós temos aqui alguns dados. Então, nós queremos determinar o volume do ácido, né? Então, qual é o volume da solução de ácido que eu devo misturar com uma solução de base. A molaridade do ácido, 5 mol por litro. Para a base, o volume, 80 ml. E a molaridade da base, 8 mol por litro. Então, esses são os nossos dados, as informações que a gente pode retirar da questão. Primeira etapa, montar a equação da reação referente à mistura. Então, a reação é o ácido HCl com o hidróxido de potássio, o KOH. Beleza? E aí eu percebo, né, que já vou para a etapa 2, né, que eu vou procurar a proporção, né, o balanceamento, aqueles coeficientes. E aí eu percebo que é uma reação de 1 para 1, tá certo? Então, 1 mol do ácido vai reagir com 1 mol da base, certo? Conhecendo, turminha, essa proporção, então vamos lá. O número de mols, na reação química, eu vou ter o número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Então, o número de mols, molaridade vezes volume, molaridade vezes volume. Vamos lá. Molaridade do ácido, 5. O volume do ácido a gente está procurando. Molaridade da base, 8. O volume da base, 80 ml. Certo? O resultado vai ser dado em ml. E aí nós vamos fazer a multiplicação. Beleza? Multiplicação, divisão. 8 vezes 80, 640. Como nós queremos, né, o volume do ácido, eu vou isolar. Então, esse 5 está multiplicando, turminha, vai vir para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter 640 dividido por 5. Qual vai ser o meu resultado? Né? Fazendo essa divisão, 128 ml. Então, são necessários 128 ml de uma solução ácida, 5 mol por litro, para neutralizar. E aí quer dizer que eles vão reagir de forma completa. Para neutralizar, 80 ml, né, de uma solução 8 mol por litro de uma base. Show de bola? Um exemplo
prático de como poderia ser cobrado esse tópico na sua prova ou então no Enem. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado, turma. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!